Meus amados, quando nós lemos este salmo, o salmo de número 137, nós percebemos que ele é marcado por fortes emoções. Sentimos aqui nas palavras escolhidas pelo salmista a tristeza, o sofrimento e a dor que ele estava sentindo. É fácil notar isso nos primeiros versos, quando ele diz: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos e chorávamos. Fazíamos isso enquanto nós nos lembrávamos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Harpas eram um instrumento usado para canto, momento festivo, de alegria, mas eles não tinham mais motivo para sorrir, estavam abatidos. E eles penduravam nas árvores as suas harpas, porque aqueles que o levavam cativos, diz assim o versículo 3, nos pediam canções. E os nossos opressores nos pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cantos de Sião. Você consegue imaginar o sentimento deles, sendo levados como escravos, oprimidos, e ainda ouvirem os seus opressores pedindo que cantem hinos felizes? Devia ser algo realmente que trazia dor para o coração deles, um grande sofrimento. E nós percebemos isso nessas palavras. Nós percebemos as emoções que eles estavam sentindo, de tristeza, de dor, de angústia, de sofrimento. E aí conseguimos perceber, de certa maneira, o desejo forte também, clamando por justiça, porque diante desses opressores pedindo que cantasse, ele até levanta uma questão no versículo 4: como é que nós poderíamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? Nessa situação, quem é que consegue cantar? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Em outras palavras, ele está dizendo: se eu me esquecesse de Deus e do que nós passamos em Jerusalém, eu preferia que minha mão direita, que é usada para tocar, que ela ficasse ressequida, perdesse os movimentos, que se apegasse a minha língua ao paladar, se eu não me lembrar de ti, e se eu não preferir Jerusalém a qualquer outra situação ou qualquer das alegrias da minha vida. Em outras palavras, que eu nem consiga tocar e nem consiga cantar, se eu me esquecer de tudo aquilo que eu passei em Jerusalém. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois eles diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Os edomitas viram a Babilônia tomando posse de Jerusalém e eles desejaram que Jerusalém fosse totalmente destruída. E não só estavam ali torcendo para que isso acontecesse, como eles ainda ficaram de emboscada para todos aqueles que fugiam de Jerusalém, eles pudessem matar. E é por isso que o salmista aqui está desejando que Deus olhe tudo isso e Deus julgue. Dá para perceber o sentimento de justiça, o clamor por justiça presente no seu coração, um desejo até de vingança, a sede por vingança. Que Deus julgue, Senhor, que o Senhor julgue por tudo aquilo que fizeram, não só os filhos de Edom, mas também a filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Irmãos, essas palavras parecem ser duras. Vocês conseguem entender o que ele estava desejando? Que a Babilônia recebesse exatamente o que fizeram com Jerusalém. E de certa maneira ele estava pedindo que a lei se cumprisse, porque havia essa lei da retaliação, a lei do olho por olho, dente por dente. Então, se eles mataram os filhos de Jerusalém esmagando nas pedras, que os seus filhos morressem do mesmo jeito. Parecem palavras duras, e de certa maneira eu nem vou entrar nesse mérito nesta manhã sobre essas palavras, porque eu penso que qualquer um de nós, se estivesse passando pelo que eles passaram, talvez desejaria o mesmo pelos seus inimigos. Qual de nós gostaria de ver um assassino matar os nossos filhos e ainda torcer pelo seu bem? Eu acredito que de imediato o sentimento seria o mesmo, que Deus nos vingasse. Nós vivemos num país corrupto, o que nós desejamos?
justiça. Não é? Então eu creio que neste ponto não podemos ser hipócritas ao ponto de dizer, não, mas precisamos pregar o amor. Sim, é verdade, mas a justiça também, porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Então, apesar das fortes emoções que nós encontramos aqui, o que importa nesse texto para a nossa meditação nesta manhã, não são as emoções, não é a emoção que ele estava sentindo, ou as emoções que nós sentimos, mas é o que nós fazemos com elas. Porque a lição que nós precisamos aprender com esse texto, ou diante deste quadro triste, deprimente, é: não deixe o mal tomar conta do seu coração, não deixe o mal vencer, porque lá em Romanos capítulo 12, versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A situação aqui era realmente triste, era uma situação lamentável, de grande sofrimento e dor. A angústia estava presente o tempo todo no seu coração. Imagina ele sentado na margem do rio, longe da sua terra, longe dos seus parentes e amigos, lembrando dos muitos amigos e parentes que morreram de forma trágica, terrível, das crianças que foram esmagadas. Você consegue visualizar essa cena? E chorando, lamentando por tudo o que aconteceu. Mas apesar desse sentimento, mais uma vez eu repito, a lição que precisamos aprender com o salmista aqui é que não deixe o mal tomar conta do seu coração, não deixe o mal vencer. Romanos 12, 21, não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas a repetição também é um recurso de ensino, para que a mensagem fique bem gravada em nossos corações e na nossa mente. Não deixe o mal vencer, porque apesar do que o salmista estava sentindo aqui, apesar de todo sofrimento, toda dor, tristeza que ele expressa com as palavras que ele escolheu, nós podemos perceber que ele fez a coisa certa. Qual foi a coisa certa que ele fez em meio a tudo isso? A primeira coisa certa que ele fez foi buscar a face de Deus, buscar a face do Senhor. Então, quando você estiver se sentindo como o salmista, triste, abatido, angustiado, com um grande aperto no seu coração, talvez com esse mesmo sentimento, desejando vingança, faça como o salmista, busque a face de Deus, busque ao Senhor. 2 Crônicas capítulo 7, do versículo 12 ao 16, nos ensina exatamente isso. Deus estava falando do povo de Israel, que ia passar por situações difíceis, estava prometendo isso, porque Deus era consciente das atitudes do seu povo, se desviando dos seus caminhos. Então Deus prometeu que se eles se afastassem do Senhor, seriam castigados. E aqui vem o castigo. Eles foram conquistados, oprimidos pelo povo da Babilônia. Então lá em 2 Crônicas capítulo 7, enquanto Salomão consagrava o templo, Deus lhe fez essa promessa. 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 16. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: eu ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isto Deus prometeu antes do que aconteceu no Salmo 137. E o salmista leu, aprendeu e estava colocando em prática aquilo que a palavra de Deus ensinava. Ele estava buscando a face do Senhor. Senhor, lembra de nós. Nós estávamos longe, abatidos, oprimidos, chorando, mas nos lembramos do Senhor. Ele estava buscando a face de Deus e colocando em prática o que diz aqui o versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Apesar daquilo que ele estava sentindo, da dor presente no seu coração, o salmista estava fazendo a coisa certa, aquilo que nós precisamos aprender, aquilo que nós precisamos fazer quando estivermos passando por situações semelhantes. Ao invés de ficar revoltado e permitir que a tristeza e a mágoa tome conta do seu coração, busque a Deus. Busque a Deus. Ao invés de estar colocando a culpa nos homens, reconheça que o mal está presente no seu coração e que está neste momento querendo tomar conta da sua vida. Não deixe o mal vencer. Não deixe a mágoa, a depressão tomar conta do seu coração. Faça como o salmista, busque a Deus. Se volte para o Senhor, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Saiba que os seus ouvidos estão abertos, atentos. Ele está pronto para ouvir o seu clamor, então busque a Deus. Este é o melhor momento para que você busque a Deus. Momentos tristes e difíceis são necessários para que nós possamos lembrar que Deus existe. E que se há alguém que pode transformar a nossa realidade e a nossa vida, é Deus. Porque só quando estamos com Deus, podemos ter a certeza de que a tristeza pode até durar uma noite, mas a alegria certamente virá pela manhã. E virá pela manhã porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Cada dia Deus demonstra a sua misericórdia e cada dia Deus nos dá uma nova oportunidade para andar na sua presença. Então, quando você estiver se sentindo como o salmista, triste, abatido, com uma grande dor presente no seu coração, busque a Deus. Busque a face do Senhor, faça a coisa certa. Decida manter-se fiel a Deus, não apenas busque a face do Senhor, mas faça como o salmista. Decida manter-se fiel a Deus. Quando ele expressa aqui o sentimento de dor, do versículo 1 ao 3, onde ele diz: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como é que nós iríamos usar uma coisa dedicada a Deus na presença de outros deuses? Para agradar a homens, para satisfazer aqueles que não temem a Deus. Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Poderíamos colocar desta maneira: se eu me esquecer de Deus, é melhor que eu perca qualquer capacidade de fazer qualquer coisa.
Se não é para Deus, então é melhor não fazer. Que se apegue a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Qualquer prazer que o mundo lhe ofereça, não se compara à satisfação que Deus pode lhe dar. Então ele diz, se não é para Deus, não quero tocar. Se não é para Deus, não quero cantar. O que nos faz entender que ele estava decidido a manter-se fiel ao Senhor. A tristeza estava presente no seu coração, mas cantar e louvar é para Deus. Servir é para o Senhor. E se não é para Deus, é melhor não fazer. E é interessante que essa firme convicção que ele tinha é exatamente o que nós precisamos aprender. Porque as pessoas estão tão preocupadas em agradar aos outros, em agradar aos homens, que se esquecem de agradar o principal, a Deus. Romanos capítulo 6, versículos de 12 a 14, nos fazem lembrar que Cristo deu a sua vida por nós. Ele se ofereceu em sacrifício em nosso favor. Ele morreu pelos nossos pecados. E se fomos transformados, tocados pelo amor de Deus, que foi revelado em Cristo, então precisamos viver de fato de forma dedicada para Deus, não mais para o mundo, não mais para o pecado, não mais servindo aos desejos da nossa própria carne, mas servindo a Deus. Romanos capítulo 6, versículos 12 a 14 diz assim, e é claro que o contexto aqui é Paulo questionando, meus queridos, se Deus transformou nossas vidas, faz sentido nós continuarmos vivendo para o pecado? Em resumo é essa pergunta, faz sentido continuar vivendo para o pecado, para satisfações próprias ou pessoais, egoístas? Não, não faz sentido. Por isso ele diz, versículo 12 a 14, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Ou ainda poderíamos acrescentar aqui Romanos 12, 1 e 2, onde Paulo também diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos de fato aprender com o salmista, que o que importa não é aquilo que nós estamos sentindo, mas o que nós fazemos diante dos sentimentos que estamos tendo. Ele estava triste, abatido, sim, ele estava sentindo uma grande dor presente no seu coração, o seu coração estava clamando por justiça, mas em meio a todo esse turbilhão de emoções, ele escolheu fazer a coisa certa, não deixar o mal vencer, não deixar o mal tomar conta do seu coração. Para isso ele buscou a face de Deus, para isso ele decidiu manter-se fiel ao Senhor, e é exatamente o que nós precisamos aprender. Nos momentos difíceis, seja qual for a situação, busque a face do Senhor. Nos momentos difíceis, seja qual for a situação, o sentimento que estiver presente no seu coração, decida manter-se fiel a Deus. Se o que você vai fazer não é para Deus, não faça. Se não é para a glória de Deus, não faça. Porque ainda em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 diz, portanto, quer comais,
quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eles penduraram a harpa na árvore, talvez a primeira árvore enfeitada da história, nem era de Natal, mas lá estavam as harpas, para mostrar que se não era para Deus, eles não iriam tocar. Se não fosse para Deus, eles não iriam cantar. Um lembrete que aquilo que temos de melhor, os dons, os talentos, a capacidade que Deus nos deu, deve ser de fato dedicada ao Senhor. Mas ainda voltando para o Salmo, nós entramos naquele texto e naquela parte bem delicada onde ele clama por justiça. As palavras parecem ser duras, como nós já mencionamos, ao desejar até que os filhos da Babilônia sejam esmagados contra a pedra. Que Deus relembre todo o mal que lhes foi feito. Como diz o versículo 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, filha de Babilônia, que hás de ser destruída. É interessante a confiança que ele tinha, não é? Ele não disse tomara que seja destruída, ele diz há de ser destruída, certamente será. E ele fala com essa convicção porque Jeremias prometeu assim. Jeremias, quando estava profetizando para o povo de Israel, clamando para que se arrependesse, até com lágrimas, porque Jeremias chorou muito pelo seu povo, porque ele estava alertando contra o seu pecado e o povo não se arrependia. Mas ele chegou a dizer, agora não tem mais jeito, nós seremos conquistados por outra nação, mas não se preocupem, porque Deus, que nos permite ser levado como escravos, Ele vai nos trazer de volta. E é essa certeza que nós notamos aqui nesse texto, quando os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai até os fundamentos, filha de Babilônia, que há de ser destruída, certamente será. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Apesar das palavras duras e para muitos difíceis de aceitar, como pode um filho de Deus desejar tamanho mal para os seus inimigos? Onde está aí o vencer o mal com o bem? Está em deixar nas mãos de Deus, em entregar tudo nas mãos de Deus. Essa foi a coisa certa feita pelo salmista. Ele não disse eu vou me vingar, ele não disse eu vou retribuir tudo aquilo que eles me fizeram, não, ele disse Deus vai retribuir, Deus fará, porque Deus prometeu, Ele fará. Então ele entregou tudo nas mãos de Deus, e sabe exatamente o que nós precisamos fazer. Quando nos sentimos oprimidos, quando nos sentimos injustiçados, quando o nosso coração estiver clamando por justiça, até sentindo sede de vingança, que nós possamos ter a atitude sábia que teve o salmista, de entregar nas mãos de Deus. Deixa a vingança nas mãos do Senhor. A vingança não é nossa e não vai fazer o bem para cada um de nós. Lembra Romanos 12, 21? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E você vai vencer o mal com o bem, deixando a vingança nas mãos de Deus. Alguém fez mal para você? Deixa nas mãos de Deus. Porque Tiago nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas não quero destacar o que Tiago disse, mas mais uma vez, o que Deus nos diz em Romanos capítulo 12.
Romanos 12, a partir do versículo 9, só lembrando o contexto, Paulo estava exortando os irmãos que entregassem o seu corpo como sacrifício vivo, dedicado para servir a Deus. Então ele chega a esse ponto, depois de falar dos dons, versículo 3 até o versículo 8, ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros, no zelo, ou seja, no cuidado. Não sejais remissos ou omissos. Remisso é aquele que retém a sua mão, tem condições de ajudar e não ajuda. Então, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. É interessante que podemos dizer que Romanos 12 é, de certa maneira, um resumo daquilo que nós estamos aprendendo nesta manhã, porque fala de buscar a face de Deus e fala de decidir manter-se fiel a Deus e entregar tudo nas mãos de Deus. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Tenha paciência, está difícil o momento, tenha paciência, Deus sabe e Deus está cuidando. Na oração sede perseverantes, continue orando, orai sem cessar o tempo todo, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Talvez algum use esse texto fora do contexto e diga: está vendo? O salmista estava agindo errado, ele estava desejando que aqueles homens, seus inimigos, fossem castigados. Nota, estamos falando de uma outra realidade. O texto aqui dedicado para os cristãos que não vivem a mesma opressão que eles estavam vivendo, mas estão sendo perseguidos pela sua fé, por aquilo que professam. Orem para que Deus abençoe e tenha misericórdia, porque as pessoas que estão nos perseguindo não sabem o que estão fazendo, não conhecem a verdade. A realidade é outra. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. E agora sim, a parte que eu quero enfatizar, que diz: entrega tudo nas mãos de Deus, não torneis a ninguém mal por mal. O que o salmista estava fazendo: esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Você pode até ficar irritado, irado, indignado com o que está acontecendo, mas não tome atitudes motivadas por esse sentimento. Use este sentimento para levar tudo diante de Deus. Faça como o salmista, entregue na mão de Deus e deixe na mão daquele que julga retamente. Foi o que Jesus fez. Quando você lê 1 Pedro capítulo 2, versículo 23, você vai ver que quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era amaldiçoado, ele não amaldiçoava. Ou seja, ele não revidava. Aquilo que os homens faziam, ele não devolvia. Ele simplesmente entregava nas mãos daquele que julga retamente. 1 Pedro 2,23 diz isso. E está de acordo com o texto que nós lemos: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de comer. Tiver fome, perdão, eu inverti aí o texto. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Portanto,
não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aí está a maneira correta de agir. É verdade que em muitos momentos das nossas vidas, nós somos envolvidos num turbilhão de emoções. Nos sentimos angustiados, nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes, magoados, clamando no nosso coração por uma grande justiça e até por vingança. Mas em momentos como este, não deixe os seus sentimentos levarem você a tomar atitudes erradas. Não deixe o mal tomar conta do seu coração. Não deixe o mal vencer. Vence o mal com o bem. E o bem que você pode fazer é o mesmo que fez o salmista, neste Salmo de número 137. Busque a face de Deus. Nos momentos difíceis, olhe para o Senhor. Certamente Ele está cuidando da sua vida. Nos momentos difíceis, decida manter-se fiel, como fez o salmista. Se o que eu vou fazer não é para a glória de Deus, então é melhor que eu não faça. E por fim, faça como o salmista. Entregue tudo nas mãos de Deus. A sua vida, os seus sentimentos, a vida dos seus inimigos, deixe tudo nas mãos de Deus. Faça isso. E você vai estar colocando em prática a vontade de Deus na sua vida. Faça isso, e Deus será exaltado. Faça isso, e certamente a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e estará também tomando conta do seu coração. Que Deus nos ajude a, nos momentos difíceis, nos lembrar que a sua vontade é que a gente não deixe o mal vencer, mas vença o mal com o bem. Que Deus nos abençoe.